Boa tarde, Evidências Cristãs, aula apologética. Hoje à tarde é criação versus evolução. Criação versus evolução. Eu quero resumir a última aula rapidinho. Nós já damos provas da existência de Deus. Nós demos provas que a matéria física não é eterna. Ele começou. A gente provou isso de 3 formas. Quais são as 3 formas que dá para confirmar que o universo físico teve um começo? Número 1. Expansão do universo. Expansão do universo. Ele só colocando em ré, realmente teve um começo em algum lugar. Segundo, a segunda lei de termodinâmica diz que está tudo deteriorando. Este objeto em moção eventualmente vai parar. Ele não está melhorando, ele está piorando. Ok? Terceiro, a lei de causalidade. Causa e efeito. Se você tem um efeito, você teve uma causa. Agora, qual causa? Ter uma causa apropriada de um efeito grande, como é a causa? A causa sempre é maior do que o efeito. Vocês já estão tirando nota 10 na prova, vocês são demais. Alguma coisa está rodando no chão? Oh, ele já parou. Acabou. A segunda lei de termodinâmica é uma grande verdade. Ok. Argumento teleológico. Então nós temos efeito material. Mas esse efeito material, obviamente, até de acordo com os ateus, este efeito tem desenho. É um desenho com precisão. E qualquer desenho necessita do quê? Um desenhista, um artista. Terceiro, argumento ontológico. Onto em grego significa o quê? Ser. Está falando do ser humano. Nós já olhamos nas coisas criadas no universo, agora vamos olhar em nós mesmos. E nós temos dentro de nossa mente um conceito, o que é? O que é? Moralidade, mas antes disso até. Nós adoramos o quê? Deus. Nós adoramos Deus. Todos os seres humanos adoram alguma coisa. Adoram mesmo. Alguns têm o Deus de dinheiro. Mas todo mundo adora, né? De onde veio este conceito de Deus na mente? A mente humana é limitada e ele só pensa no que ele experimentou. Então ele viu uma coisa rolando. Roda. Ele sentiu a vibração na garganta. Telefone. Ele está olhando, analisando os óticos, lente. Câmera. Ele viu um pássaro voando. Eu quero fazer isso. Santos, vamos voar. Ou sei lá quem mais queria voar. Agora, antropológico, antropos, homem, ele tem dentro dele moralidade, certo e errado. Se Deus não existe, não há moralidade. Então nós vimos de Romanos 1:20 os atributos invisíveis de Deus. Você pode ver claramente por meio de 2 coisas. Quais são? Quais são os atributos invisíveis de Deus? Quais são? Seu poder eterno e sua natureza divina. E como você pode ver os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina? Como você pode ver essas coisas? Por meio das coisas criadas. Quer ver seu eterno poder? Olha, no universo, que efeito! E se você quer ver sua natureza divina de amor, compaixão, ele escreve poesias, admira o pôr do sol, ele faz pinturas, ele gosta de registrar história, ele gosta de escrever apostilas com inteligência. De onde vem tudo isso aí? Deus. Deus em nós. Ok, nós estamos no novo assunto, aula 2. Esta apostila tem 7 aulas. Nós vamos fazer aula 2 agora.
Amanhã, dinossauros. À tarde, inspiração da Bíblia. E acabou, que pena. Só 4 assuntos. E se eu tiver uns 15, 20 minutos no final, vamos falar sobre a preservação da Bíblia. Um estudo desse tamanho é maravilhoso. Eu vou tirar 5 minutos e é o suficiente. Pronto, colocar um pedra de sapato do Mateus. Segundo, nós vamos ver, será que Jesus andou no planeta Terra? Algumas pessoas estão dizendo que Jesus é mito, lenda, nunca existia. Eu vou cuidar disso agora. Vocês sabem como nós podemos ter certeza que Jesus andou no planeta Terra? Ele realmente é um homem verídico, que fez maravilhas, que morreu numa cruz, houve escuridão durante a morte dele. João Batista foi decapitado. Foi Pilatos mesmo que crucificou ele. Sabe como nós podemos ter certeza que ele é um homem verídico como Dom Pedro I, Santos Dumont, Pedro Alves Cabral? Como nós podemos saber que ele é um homem histórico mesmo? Sabe como? Escritores seculares que nem acreditam em Jeová, Moisés e a Bíblia, historiadores descrentes, escreveram sobre Jesus Cristo. Eles escreveram sobre este homem que parecia um feiticeiro, ele fez milagres. Ele foi seguido por multidões. O homem teve uma influência no mundo impressionante. Quando ele foi crucificado por Pilatos, houve escuridão durante a crucificação. E eles dizem que ele foi ressuscitado. E lembra de João Batista e a cabeça dele? Este é o primo dele. Agora, de onde veio toda essa informação? Não saiu da Bíblia. Saiu dos jornais da época, dos historiadores. Tem mais escrito nos escritos seculares fora da Bíblia sobre Jesus Cristo do que sobre César Augusto de Roma. Mais escrito sobre Jesus Cristo em livros seculares do que qualquer outro ser humano que já viveu no planeta Terra. Ele é a Branca de Neve. Não. Ele é uma figura histórica. E todas as citações estão na sala de Google. Você pode levantar, abrir a 6ª aula e leia as citações das fontes seculares. Uau! Talvez eu possa fazer as provas de ressurreição tão rápido também amanhã. Muitas graças, amada. Ok, hoje vamos falar sobre evidências para a criação versus a suposição de evolução e biologia. Eu batizei um homem a semana passada em Guarapuava. Nós descemos para o Rio Jordão. Eu jogo basquete com ele na quinta. Ele estuda Apocalipse comigo na terça. Eu gosto de tocar violão com ele. Ele toca bem melhor que eu. Ele tem mestrado em biologia. Sua esposa tem doutorada em medicina veterinária. É um casal maravilhoso. Eles têm um bebê novo, cachorrinhos em casa. Mas ele é um biólogo. Ele estuda a vida. Bio é vida, logia, estudo ou palavra. Quando fala de biologia, que tipo de vida? Depende. Só tem um tipo de vida? Não, na biologia ele pode estudar animal. É o quê? Na biologia ele pode estudar o animal, ele pode estudar o ser humano. Ok. Mas você está falando de vida física, seja animal ou ser humano. Mas vocês sabem que na Bíblia tem uma outra palavra para vida. Alguém sabe o que é? E a vida espiritual é a vida que eu já tenho. Zoe, essa é uma boa palavra. Não é bio, esta é física. Zoe é a vida espiritual. E tem um grupo, vocês conhecem a capela, que canta aqueles hinos maravilhosos? Ou tem um grupo na igreja nos Estados Unidos, da Igreja de Cristo, que se chama Zoe. E eles fazem louvores assim com a capela. E são espetaculares. Vocês devem ouvir nossos irmãos cantar a capela do Zoe. Então, a pergunta é: Deus criou a vida? Ou
Do nada apareceu a vida e evoluiu. Sabe qual é a argumentação do promotor público ateu? Ele quer falar daqui a pouco para o júri sobre geração espontânea. O que é geração espontânea? Vida vem do nada. Simplesmente tem uma pedra lá, morta, e do nada a perna teve braços e começou a respirar. Pó começou a viver do nada. Geração espontânea. Vida aparecendo do nada. Louis Pasteur desprovou isso tantos anos atrás. Esse foi desprovado pela ciência 300 anos atrás, e 100 anos atrás, ou mais, e ainda está na apostila da faculdade brasileira. Que desonestidade. E está na mesma coisa nos Estados Unidos, nas faculdades liberais também. Eles ainda estão falando de geração espontânea, algo desprovado pela ciência, que eu mesmo vou desprovar na sua frente hoje. Mas eles estão dizendo a origem da vida, a partir da matéria não viva. Esses são os dois lados. O ateu, vida veio do nada. Cristão, Deus vivo criou vida. Essas duas são as únicas alternativas apresentadas para a explicação de vida. Não existe outro argumento, planeta Terra, que fala de onde nós viemos. São esses dois. Esses dois ensinamentos são antagônicos e contraditórios. E a pergunta é, qual júri está correto? Antes de começar, nós vamos definir os termos. Temos vários termos de vocabulário neste assunto. Um é evolução. O que quer dizer? Criação. O que quer dizer? Agora, quer ver uma contradição total? Você coloca as duas ideias juntos. Evolução teísta. Uau! Esta é uma contradição, mas a gente vai falar sobre isso. E, por último, definir ciência. O que é ciência? Vamos falar com a definição da palavra evolução. Tem dois tipos de evolução. Um é baseado em fato, o outro é baseado em teoria. Fato. Microevolução. Micro vem da palavra grega, adivinha? Micro. E ele significa pequena, pequenas. Microevolução. Pequenas mudanças. Pequenas mudanças. Na mesma espécie. Eu vou te mostrar microevolução daqui a pouco. Eu acredito em microevolução. É comprovado pela ciência. Agora tem outra definição de evolução, que é a suposição, hipótese, teoria, especulação, sem prova nenhuma. Se chama macroevolução. A palavra grego é macro. E ele significa, macro significa grande em grego. Grandes evoluções, grandes mudanças. Mudança de espécie. Uma espécie se transformando em outra espécie. Macaco se tornando humano. Rato se tornando cavalo. Cobra se tornando peixe. Ok, deixe-me mostrar algo que demonstra o fato científico de microevolução. Pequenas mudanças dentro da mesma espécie. Olha essas moças na tela. Alguém está vendo a microevolução? Se chama mutação. Até quando Charles Darwin começou a ciência dele, ele falou a teoria dele de naturalismo, darwinismo. E ele falou sobre a sobrevivência do mais forte, e ele falou que os mais fortes vão adaptando as suas circunstâncias. Isso não funciona muito bem.
nunca foi comprovado. E Charles Darwin é errado. E ele foi julgado fora da sala de aula muito tempo atrás, nos norte-americanos. Mas tem os neo-darwinistas, os novos darwinistas. Sabe o que eles falaram? Ok, sobrevivência do mais forte não funciona. Não criou nada de mudança. O neo-darwinista fala, houve mutações. Tipo, exposição ao sol. Mudou a química melanina dentro da nossa pele e mudou a cor de nossa pele. Que cor era Adão e Eva? Eu não sei. Os racistas acham que eles eram branquinhos. Mas quando eu vou na praia com meu irmão Mauro Francisco de Curitiba, escuro como a noite, ele é meu amigo do peito, a gente vai na praia junto, ele fica no sol o dia todo, eu fico frito com uma batata frita em meia hora. Quem é mais forte? A cor preta é bem mais beneficial do que a cor branca. Vocês querem ouvir uma piada? Vocês merecem, depois do almoço. Eu falei com o Mauro vários anos atrás. Eu sou branco como a neve e ele é preto como a noite. E aqueles norte-americanos racistas no sul da pátria é uma vergonha para nós lá. Parece que estão na guerra civil ainda. Tão feio. Eu espero que eles acordem um dia e reconheçam que todos nós somos descendentes de Adão e Eva e descendentes de Noé. Nós somos família aqui na sala. Parentes e primos de alguma forma. Mas eu não quero me expressar de uma forma que vai ofender alguém. Então eu perguntei para o Mauro, como eu posso me referir para alguém que tem uma pele mais escura do que eu, sem magoar, ofender ou parecer racista? É preto, é africano, é moreno, é escuro, como você fala? Eu nem lembro o que ele me falou agora, eu vou ter que perguntar de novo. E depois que ele me falou, ele disse, Alan, como é para você lá nos Estados Unidos? Como vocês se referem para a diferença entre seres humanos de uma pele mais escura e de uma pele mais branca? Eu falei, depende de onde você mora nos Estados Unidos. Se você mora num lugar, eles são chamados pretos e brancos. Se você vai num outro lugar, eles são chamados de afro-americanos. Se você vai num outro lugar, eles são chamados coloridos. Eles estão de pele colorida, eles são preto, colorido. Então, eu falei, Mauro, você quer ouvir uma boa piada? Ele diz, ok, fala a piada. Uma menininho, tipo 4, 5 anos, com sotaque do sul dos Estados Unidos, preto como a noite. Ele falou, eu não sei porque vocês brancos chamam da gente coloridos. Sabe, quando eu nasci, preto. E quando eu cresci um pouquinho, preto. E quando eu fico doente, preto. E quando estou com frio, preto. E quando estou com medo, preto. E quando eu fico dentro do sol por 3 horas, preto. E quando eu fico velho, preto. E quando eu morrer, preto. Agora, vocês branquinhos, quando vocês nascem, vocês são pinky. Crescem um pouquinho, branco. Medo, vocês ficam amarelos. Doente, ficam verdes. Ficam no frio, azul. Ficam no sol, ficam vermelhos. Quando vocês são idosos, cinza. E vocês chamam da gente coloridos. Então, nos Estados Unidos, quando você fala de um colorido lá, está falando de alguém pele escuro. Mauro, quando eu vejo o Mauro, eu chego em Curitiba, dou uma abração nele e diz, ei, meu irmão colorido, eu sou o irmão colorido dele. É um paradoxo, né? Alguém está vendo microevolução? Houve mutação. Exposição ao sol, mexe com a melanina química e ele vai mexer. Talvez saindo do Torre de Babel, com as línguas diferentes,
Algumas pessoas meio fracos, eles foram para o lugar da neve. E as pessoas que não esquentavam com o calor, eles ficaram perto do Equador. E mais escuro. Mas humanos são humanos. Não houve evolução no sentido de espécie mudando, simplesmente microevolução. Deixa eu mostrar outro. Nem chega perto da beleza da minha esposa. Oh, eu gosto de olhar fundo nos olhos dela. Alguém viu microevolução aqui? Eu tenho olhos mais ou menos assim. Minha esposa tem olhos mais ou menos assim. Minha caçula tem olhos assim. Marrom, verde, azul. O que aconteceu? Alguma coisa em DNA, em genética, que eu não entendo muito bem. Eu deixo os cientistas explicar como essas coisas. Mas humano é humano é humano. E quando você fala de Darwin, que foi no Beagle, no navio dele, chegou nas ilhas e viu este pássaro e outro pássaro da mesma espécie, e um tem um bico um pouquinho maior, um pouquinho diferente do outro. Ele diz, oh, evolução e teoria de macroevolução. E eu falei, pássaro é pássaro. É pássaro. Ele tem um bico maior. É pássaro. Não mudou de espécie, Charles Darwin. Nada mudou de espécie. Nada. Mas Charles Darwin comprovou microevolução. E em 1850, mais ou menos, 59, quando publicou A Origem das Espécies sobre isso, os cristãos não sabiam como responder. Não estavam preparados para apologia, defender. E quando eles escutaram a palavra evolução, eles rejeitaram a evolução inteira. E Charles Darwin comprovou microevolução. E quando os cristãos rejeitaram, a visão mundial mudou. Afastaram os cristãos e o mundo engoliu naturalismo. Resultado? Hitler assassinou milhões de judeus, cristãos, entre outros. Assassinou. Se não há um Deus, ele não fez nada errado. É a sobrevivência do mais apto. Eu te pergunta qualquer ateu. Eu perguntei para o meu novo cunhado ateu, Hitler estava certo ou errado? Ele diz erradíssimo. Se Deus não existe, meu amigo, ele não fez nada errado. Meu cunhado diz, vou ter que pensar nisso. Que bom. Pedra no sapato. Todos nós já fizemos isso na terceira série, né? Demonstrando microevolução. Você pega um cravo, que é a flor favorita da minha amada. Ela não gosta de rosas vermelhas. Que pena, eu acho que eles bonitas. Ela gosta do cravo, qualquer cor de cravo, porque ela gosta do cheiro. Então eu levo cravos para ela. Sabe como há rosas? Rosas gostam de orar mais cedo do que cravos. Você pega uma rosa e fica lá assim, e dentro de 3 dias está orando. Cravos duram 1 semana e meia. Então eu compro cravos porque ela quer. Mas se você coloca uma cravo branco numa ambiente de água estragada, o cravo é capaz de mudar de cor. Hoje em dia, elefantes estão bebendo água poluída e os marfins não estão nascendo mais. Ambiente, mutações. E a mutação é sempre inferior ao original, não melhor. Como um elefante engana bebendo aquela água e não nascendo os marfins. Você sabe o que o ateu fala? Evolução. Tá vendo? O elefante viu que o caçador que quer os marfins para grana matou papai e mamãe pelos marfins. E o elefante pensou, eu vou não nascer marfins mais, porque ele vai me caçar e eu vou morrer. Então, na África estão multiplicando o número de elefantes sem marfins e os ateus dizem, prova de evolução. Eu quase não aguento. Sabe por quê? Houve uma mutação de uma água poluída, alguma coisa, mas o elefante não decidiu, eu não vou ter marfins mais.
Você sabe por que tem mais elefantes na África agora, sem marfim, do que originalmente? Porque ninguém está caçando os elefantes sem marfins. E eles estão multiplicando. E aquelas com marfins estão caçados ilegalmente e estão acabando até extinção com eles. E será que o elefante sem os marfins é melhor? Inferior. Sabe por que um elefante tem esses marfins? 2 razões. Cavar para comer. E o outro é mostrar quem é mais macho. Sabe por quê? Ele tem que ganhar aquela fêmea, ele vai lutar com os marfins e ele vai mostrar: eu sou o cara, vai embora. Alguém já assistiu Bambi? E os 2 jovens, e você tem o cheiroso, como ele se chama? Gambá. E você tem o coelho lá, e você tem o Bambi. Eles não são mais nenês brincando, eles são agora jovens, eles estão andando pelo bairro. Nós somos colegas, nós 3. E a coruja aparece. E o coruja diz: vocês não vão acreditar o que está acontecendo no bairro. O que é? Oh, vai assustar vocês. Os 3 estão prestando atenção. E a coruja fala: em inglês vocês vão ficar Twitter-pated, discombobulated. Alguma coisa vai torcer seu cérebro. E os 3 dizem: não vai acontecer comigo. E os 3 vão embora. E daqui a pouco, uma cheirosa gambá aparece. Ele vai, tim, e ele vai embora. E aconteceu com ele. Ele vai atrás da fêmea. E daqui a pouco os outros 2 estão indo lá e aparece uma outra coelho lá, fazendo rebolando e com os olhos dela, e ele vai, tim, e ele, aconteceu com ele, e ele vai atrás. E o Bambi, o macho, a servo, ele está lá andando, e daqui a pouco vem uma moça lá, ding, 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 aqueles olhos brilhantes, e ele vai, e ele vai atrás. E ele está conversando e namorando e gostando, e um outro macho aparece com os chifres lá. E ele, pro Bambi, ele pega a namorada e ele vai embora com ela. E Bambi diz: espere aí. E os 2 pegam os chifres. E Bambi ganha a namorada. Se torna pai de família, macho. Chifres em Daniel capítulo 8, em profecia, é sinal de poder. E um elefante sem os marfins é um fraquinho que não vai ganhar uma esposa. Não estão evoluindo, meu amigo, até estão de-evoluindo. É uma mutação, é sempre inferior. Mas eles não evoluíram de propósito, eles beberam uma água, seja o que for, isso aconteceu. Mas essas são a situação nossa. Microevolução, pequenas mudanças, fato. Macroevolução, grandes mudanças, uma espécie se transforma em outra espécie, teoria. Mas isso que eles estão tentando vender para a gente nas apostilas da faculdade, eles estão falando macroevolução. Este é fato. Não é fato, é teoria, pura especulação. Mas eles falam sobre uma pequena coisa, que virou outra coisa, que virou outra coisa, que virou dinossauros, que estão extintos, que virou macacos, que virou eu. Eles estão mostrando fósseis da evolução humana. Eu devia colocar isso em português, desculpe. Você sabe que não tem fóssil nenhuma? Fóssil nenhuma que promove isso, mas não puxa dizer: nós temos os fósseis. Eu vou desprovar isso daqui a pouco. Eu vou arrancar cada página da apostila deles. Aguarde. Prepare lá, meu amigo lá, promotor público, porque eu já vi a sua apresentação. Eu quero te mostrar o que o promotor público apresentou para mim na 3ª série sobre prova de fóssil de evolução. Macroevolução, ele diz: está vendo este peixe aí? Este peixe ficou perto da superfície e viu a praia. Quem não quer ir na praia? Eu estou tão animado, daqui a 2 semanas eu estou na praia, vai ser maravilhoso. Ele viu a praia e diz: eu quero isso. Então esse peixe pegou perto da praia e de repente suas nadadeiras viveram em braços.
E ele ficou na praia e disse, hey, eu gosto de andar aqui na praia. E eu gosto tanto que eu não vou voltar para a água. Então, seus nadadeiros viraram minhas pernas e ele virou um lagarto. Ele foi andando. E eles mostraram isso para mim na terceira série, numa filme. E eu assisti a transformação como se fosse evolução, aconteceu em 30 segundos. Eu estava pasmo, porque minha professora de aula dominical não falou nada disso. Olha, ela disse que não, mas olha, eu vi num filme na escola, tem que ser verdadeiro. Obrigado, promotor. Você já apresentou isso e você já apresentou isso. Você quer ver a maior explicação, ou melhor explicação? Eu estou quase lá. Dos evolucionistas, o melhor exemplo de macroevolução que eles têm. Mariposas. Mariposas. Todo mundo gosta de mariposas? Eu queria mais dados aqui sobre mariposas. Deixa-me só verificar uma coisa. Ok. Mariposas. Eles observaram durante a Revolução Industrial nos Estados Unidos. Sabe quando eles começaram a criar fábricas? Nos Estados Unidos tinha muito fumaça saindo de chimineias e essa fumaça estava pousando nas casas. E eu morávamos numa casa em Curitiba, uma casa pintada tudo branca. E eu morei lá 5 anos, eu tinha que pintar a casa 2 ou 3 vezes, porque os ônibus passam na frente e minha casa branca ficou cinza. A última vez que eu pintei a casa, eu pintei cinza. Porque eu cansei da poluição cobrir a casa. Mas o que aconteceu na Revolução Industrial, com muita poluição nos Estados Unidos, todos os muros da cidade eram escuros por causa da poluição. O tronco de árvores escuros por causa da poluição. Então, eles começaram a observar mariposas. Os ateus observando, cientistas, eles são inteligentes. Eles observando mariposas e eles perceberam que tem mais mariposas pretas do que mariposas brancas. E eles disseram, por causa da poluição, a mariposa branca pousa no muro e por ele ser tão visível, o pássaro comeu ele. Vocês podem ver os mariposas pretas na cela? Tem uma tonelada, está coberto de mariposas pretas. A tela toda coberta de mariposas pretas. Mas você não pode ver eles e nem os pássaros. Então os pássaros foram branco, 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 branco e foi embora e nem viram os pretos. Então a população de mariposas pretas multiplicou, uma tonelada deles. E eles falaram, olha, os mariposas estão mudando de cor para se proteger, microevolução. Os políticos e os vizinhos e todo mundo reclamou nos Estados Unidos sobre diminuir a poluição e colocar filtros nos chaminés. Eu não sei tudo que eles fizeram, mas eles limparam a sociedade norte-americana. É bem melhor agora do que nos anos 50, 60. E por causa da limpeza do ar, limpeza das fábricas, eles pintaram todas as paredes brancas e eles continuavam brancos. Sabe o que aconteceu? De repente, tem uma parede branca e as mariposas pretas pousaram lá e os pássaros tinham uma banquete. Mas eles não comeram as mariposas brancas, porque eles são invisíveis agora, porque eles estão no muro branco. Então, começou a multiplicar a população de mariposas brancas e a população preta diminuindo. Eles dizem, microevolução, eles estão mudando de cor de novo. Está vendo? A evolução está acontecendo diante de nossos olhos. Vocês sabem uma coisa? Evolução, nem microevolução aconteceu, nem microevolução. Sabe por quê? Tem 250 mil espécies de mariposas. Não houve nem mudança de cor. Sempre tinha pretas, sempre tinha brancas. A diferença é, numa época os pretos eram visíveis, na outra época as brancas eram visíveis. E só os pássaros diminuíram a população. Não houve mudança nenhuma. Não houve nem microevolução. E esse é o melhor exemplo na apostila da faculdade. Sabe o que é mais chocante do que isso? Quando eu estava na escola, eles pegaram esses mariposas
eles colocaram no tronco de árvore como alfinete e tiraram uma foto. Olha, mariposa branca no tronco de árvore preto. Mariposas não pousam em árvores. Eles são tão desonestos na ciência. Como eu falei no começo, quando os ateus dizem cientistas são uma coisa e cristãos são outra coisa. Cristão e cientista não podem andar juntos porque eles são contraditórios. Eu quero te falar o tempo todo que a Bíblia e ciência andam de mãos dadas. Mãos dadas o tempo todo. Mas o que existe hoje é ciência boa e ciência ruim. Bem-vindo à ciência ruim. E eles têm doutorado em biologia. É uma vergonha. É o que é. Mas vamos falar sobre um outro termo. Nós já definimos evolução. Vamos falar de criação. O que é criação? O Gênesis capítulo 1, capítulo 2 diz: Deus criou tudo. Deus criou tudo. 6 dias, descansou no 7º dia. Que tal a definição de evolução teísta? Evolução teísta significa theos, Deus em grego. Deus criou a vida de forma simples. E depois tudo evoluiu para uma vida mais complexa. E quando tem um elo perdido, Deus entrou, consertou o elo perdido e caiu fora de novo. Não de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz que ele fez tudo em 6 dias, concluiu a obra dele. Então quem promove isso em faculdades cristãs nos Estados Unidos da Igreja de Cristo é uma vergonha. Eu acho que eles estão sendo meio esquecidos hoje em dia. Ninguém está dando bola mais para eles. São demitidos das faculdades. Você pode ter um professor na faculdade cristã, não significa muita coisa. O que significa alguma coisa? É aquele livro e mais nada. Fica dentro da Bíblia e esquece de mim. Agora, outro termo. Ciência. O que é ciência? Definição. Observação do que acontece na natureza, chave, nos dias atuais. Nós não sabemos o que aconteceu na criação do mundo. Nós não sabemos o que aconteceu de mutações, sei lá, no Torre de Babel. Nós não estávamos lá para observar. O que é ciência? O que a gente pode observar na natureza hoje. E talvez a gente registre isso para as próximas gerações ler o que nós observamos. Ciência. Então, vamos observar. O que vamos fazer agora? Nós vamos observar fatos, leis científicos. O meu português está ruim nesta apostila, né? E ver qual alternativa, criação ou evolução é apoiada pela ciência para produzir a vida. Antes de eu publicar isso, eu vou pedir a alguém corrigir a ortografia, porque eu posso corrigir a ortografia já. Ok, sabe o que nós vamos ver de provas que houve uma criação e vai desprovar evolução por inteiro, e nós vamos arrancar cada página da apostila da faculdade. Nós vamos ver a lei científica de biogênese. É uma lei como a lei de gravidade, é uma lei de ciência, a lei de biogênese. Nós vamos ver uma outra lei científica de reprodução celular. Nós vamos ver uma outra lei de ciência de termodinâmica. Nós vamos ver outra lei científica de termodinâmica. E depois nós vamos analisar o registro de fósseis. Análise científica do registro de fósseis. Foi isso que trouxe meu irmão ateu de volta. Criado na igreja, afastou por 8, 10, 12, 15 anos, fora da igreja, pura ateu. Eu apresentei isso para ele e ele está louvando Jesus Cristo de volta. Ele só precisava de informação. A única coisa que ele sabia foi a educação secular do sistema escolar. Ele nunca ouviu de cientistas verdadeiros. Então, vamos fazer isso. Nós vamos observar uma multimídia agora. Eu espero que meu som está funcionando. Só para desafiar nossos pensamentos sobre criação ou evolução que produziu a vida. Eu quero que vocês, o júri, assistam uma coisa. Vocês estão prontos? Vocês podem ler? Contemple por um momento esta cabine de avião. Alguém já entrou numa cabine de avião? Meu pai é um piloto, meu irmão mais velho é piloto. Cunhado de Ri faz São Paulo,
Estados Unidos, ele é o piloto de Delta. Eu já entrei nessa, é fantástico. O cabine de um piloto desses aviões que viaja a noite toda. Exigiu muito gênio, planejamento, técnica e sabedoria para se construir uma maravilha dessas. Não é verdade? Não é verdade. Se alguém dissesse que o avião e sua cabine não foram planejados, mas que surgiram assim, por si mesmos, ou por mero acaso, ou como fruto de uma grandíssima explosão, como reagiria a equipe de engenheiros, designers, cientistas que os construíram? Consideremos agora estas maravilhas. Olha esses peixes, pássaros, borboletas, gatinhos. Quanto mais complexos, mais gênio se requer do cientista, artista, planejador, executor. Agora, nós dissemos que isso é criação. É criação? Criação de um humano. A gente criou isso. Mas nós dissemos que isso é evolução. Tá brincando comigo? Nós falamos que parte do interior de um celular, de um rádio, é criação. E é verdade, é criação. Levou inteligência para um humano montar isso. Um pouquinho de ferrugem lá dentro acaba com a máquina. Mas o cérebro humano, evolução. Que tal isso? Força Aérea Brasileira, criação? Criação. Será que esta turma de gansos viajando da América do Sul para a América do Norte é, por acaso, evolução? Porque é muito mais complicado o que está na cabeça deles do que está no cabine daqueles aviões. Nós olhamos numa máquina fotográfica e nós pensamos, uau, isso é criação, isso é desenho, tecnologia, planejamento. Houve cientistas, engenheiros, tudo fazer isso. Você não viu nada ainda. Olhe no olho humano, olhe no ser humano, olhe numa máquina fotográfica muito superior. Evolução me dá um tempo. Que tal este mão de robô? Parece criação, e é criação. Levou inteligência, engenheiros fazer isso. Você não viu nada ainda. Olhe na mãozinha de um nenê pegando na mão da mãe. Muito superior isso. Eu te falo, não evoluiu. Olhe neste aviãozinho. Meu pai, meu irmão voam aviãozinhos assim. Eles já me levaram lá, bem devagarzinho, nas montanhas rochosas, no símbolo do parque de Sacomeia. Tão bonito. Obviamente, um aviãozinho dessa, muita inteligência, muito desenho para fazer esta máquina voar. Santos Dumont, os irmãos Wright, finalmente eles conseguiram alguma coisa sair do chão. Este aqui voa por 6, 7 horas sem pousar hoje em dia. Muito superior, mas é criação. Olha na águia. Ele é tão superior a qualquer avião. Até nós pegamos a ideia da águia sobre criar um avião. Foi a ideia de Deus. Que tal isso? Final do ano, virada do ano, estamos lá em Guarapuava assistindo os fogos lá, celebrando mais um ano de vida. E nós pensamos, olha essas luzes, criação, os chineses. Eles bolaram essas cores e foguetes e ficou bonito. Você não viu nada. Vai na Alasca, lá no norte do Canadá, e assista o show de luzes espetaculares da natureza que Deus fez. Isso não é evolução. Olha este robô. Eles estão tentando criar inteligência artificial onde um robô pensa e chora. Eu não sei como eles estão fazendo isso, mas obviamente quem fez isso, este robô que parece humano que vai lavar seu
sua roupa e louça daqui a pouco e Antônio vai ficar papo furado, papo para o ar, qual é a palavra? Lá na praia, porque vai ter um assistente pedreiro totalmente robô daqui a alguns anos, construindo por ele com a massa e ele trabalha o dia todo, nem precisa de almoço. Só coloca ele na plug, lá na parede, 120, 2,20. Ele vai construir a parede. Nossa, óbvio, isso exige inteligência. Que tal essa moça? E ela não chega aos pés da beleza da minha esposa, nem perto. Nem perto. Olha esta moça aqui. Evoluiu tão superior a esta moça em comparação à criação humana. Não evoluiu. Essa é a criação. Olha na construção deste casa que não é sobrado. Como se chama esta casa de 3 pisos? Sobrado de 3 pisos. Triplex. Obviamente construído com planta, engenheiro, arquiteto, tudo. Olhe na planeta Terra. Uma moradia, uma residência. Eu não tenho palavras de explicar como a planeta Terra é uma criação superior a qualquer casa. Um artista desenhou esta coisa de, o que é? Samambaias, eu não conheço o nome de flores, mas girassol, obrigado. Girassol, olha na pintura, obviamente o pintor, artista pintou isso e é bonito, mas obviamente a inteligência fez isso. Olha nessa aqui, olha esta flor, muito superior, ele não evoluiu, este é o produto de inteligência. Olha este ursinho de pelúcia, todo namorado quer ganhar um desses do rapaz. Vai lá no circo e jogar bolas para ganhar uma urso de pelúcia. Mas obviamente uma senhora costurou isso e criou este bichinho de pelúcia tão bonitinho. Olha esses gatinhos, de verdade. Você acha que isso não é criação? É tão superior, tão superior. Olha nesta lâmpada. Quem inventou a lâmpada? Alguém se lembra? Thomas alguma coisa. Thomas Edison. Eu acho que ele tentou 2.000 vezes e descobriu uns 2.000 vezes que não, 2.000 maneiras que não funciona. Finalmente deu certo, mas obviamente inteligência, experimentação, trabalho, engenharia. Olhe no sol. Esta é uma lâmpada. Esta é uma lâmpada que melhor do que LED. Ele não vai queimar por muito tempo. Mas por causa da termodinâmica, segundo a lei de termodinâmica, ele está queimando. Ele está esgotando o gás dele e vai levar muito tempo, mas ele é menos potente agora, depois de 6.000 anos, do que era no primeiro dia da criação. Mas uma lâmpada bem melhor. Olha este avião da caça norte-americana. Este avião não só decola e voa. Este aqui, ele levanta o voo como um pássaro. Ele não precisa nem pista mais. E este é uma foto antiga, você devia ver o que eles têm agora. Ninguém mexe com os americanos. Eu espero que eles, como Trump e Pence, estão fazendo, Deus soberano. Enquanto Deus é soberano, ninguém vai mexer com os americanos. Mas se os americanos começam a ficar arrogantes e jogar Deus fora, como muitos fizeram, tipo Obama, Clinton e outros, os americanos estão prestes a perder a pátria, literalmente. Eles estão endividados até aqui. Muçulmanos vão popular a pátria, 15 filhos por cada casal. Eles vão simplesmente tirar o norte-americano por população sem nem guerra. A menos que os americanos mantenham Deus como soberano. Eu ouvi Bolsonaro falar hoje. Prega a palavra, o que eu falei. Ele é um homem de integridade, de moralidade, de Deus. Ele não é membro da igreja ainda. Mas Bolsonaro, parabéns Brasil. O cara não quer maldade na pátria. Ele quer coisa boa. Mas olha na avião. Obviamente criação. Agora vocês conhecem meu apelido. Qual é meu apelido? Alguém sabe?
beija-flor. Eu dei uma caneca para ela, alguns anos atrás, que diz: minha janela de trabalho está sempre aberta, mas eu sempre tenho tempo de beijar minha flor. Olha nesse beija-flor com as asas 1000 por hora. Nenhum norte-americano engenheiro bolou um avião como essa. Obviamente, é desenho inteligente. Nada de evolução. Evolução não produziu isso. Deus Criador fez isso. Romanos capítulo 1. Verdadeiramente, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Estão prontos? Dá um aplauso para o grande artista. Então, estão vendo a cabine? Criação. Nem chega perto de descrever o que está na nossa cabeça que Deus criou. Então nós temos algumas perguntas. Como começou a vida? Uau, que mistério essa! Biologia é um estudo da vida. Então vamos observar algumas leis. Que tal a lei científica de biogênese? O que é a lei científica de biogênese? Bio, em grego, significa vida, vida física. Gênese, Gênesis significa começo. O primeiro versículo, no começo, no princípio. É por isso que o livro se chama Gênesis. E a lei diz isso. Vida, neste mundo físico, vem de vida prévia da sua própria espécie. Qual é a lei de biogênese? Vida é só produzido de vida. É isso que a ciência tem observado, e vida não vem de nenhuma outra forma. Vida só vem de vida. Vamos observar a lógica filosófica nisso. A lei de biogênese. Verdade número 1. No universo material, vida surge de vida, que existiu antes e da mesma espécie. Verdade? A ciência só observa isso. Verdade 2. Vida não pode se gerar espontaneamente do nada, nem de químicos não vivos. Verdade? A observação científica nunca observou geração espontânea. Portanto, uma mente viva, sobrenatural e inteligente deve ter criado organismos vivos. Cada organismo vivo no planeta teve pais. Este é a lei. Vamos observar a lei científica de biogênese, ouvindo uma evolucionista ateu falar. Evolucionista e professor da Universidade de Harvard, uma universidade de elite nos Estados Unidos, George Wald, escreveu num artigo. Ele chamou o artigo A Origem da Vida, e ele diz isso, que há somente só duas opções para a origem da vida. Número 1, geração espontânea. E 2, a única outra alternativa, crer num ato singular e sobrenatural de criação. Não há terceira opção. É esta que ele está falando. Eu vou aproveitar alguns minutos e eu quero que o promotor público, que ameaça cristão, que não acredita em Deus, eu quero que ele apresente o melhor que ele tem. E eu vou apresentar alguma coisa para ele analisar, então nós vamos tirar um intervalo. Lei de biogênese. Ele quer chamar George Gaylord Simpson. Quem é George Gaylord Simpson? Antes, deixe-me resumir de novo o pensamento geral de qualquer ateu. A teoria de evolução diz que a vida
veio de químicas não viventes, ou abiogênese. A explicação padrão é: houve uma sopa química e calorosa e um raio o atingiu e causou uma célula a formar. E durante milhões de anos e acidentes por acaso, esta célula evoluiu para ser uma vida complexa que está falando com você agora. Uma espécie se transformando em outra espécie. É isso que eles pensam. Parece Branca de Neve para mim. Mas nós vamos ter que dialogar um pouquinho e ver quem está falando Branca de Neve. Deus é Branca de Neve? Ou esta explicação deles é Branca de Neve? Mas alguém está com uma fantasia na cabeça e o outro é pura verdade. Porque só tem duas opções: geração espontânea ou Deus Criador. Não tem uma terceira opção. Nós temos que ficar com um dos dois. Então vamos deixar George Gaylord Simpson falar. Ele é um ateu e evolucionista. Ele diz: não há dúvida séria que biogênese é a regra, que vida vem somente da vida, que uma célula, a unidade da vida, é sempre e exclusivamente o produto ou descendência de outra célula. Well, muito obrigado, você devia ficar deste lado do tribunal comigo, porque é exatamente o que eu acredito. É a lei científica de biogênese. Agora vamos ouvir Martin Moe. Ele quer chamar um outro evolucionista ateu para falar. Bem-vindo ao tribunal. Martin A. Moe diz: um século de descobertas sensacionais nas ciências biológicas tem nos ensinado que a vida vem somente da vida. Foi publicado no Science Digest em 1981. Parabéns, você devia ficar deste lado. Você é quase cristão, meu amigo, porque é exatamente o que eu acredito também. É uma lei de ciência. Onde está? Eu tenho uma sacola de tanto brinquedo. Está vendo esta pedra aqui? Sabe de onde eu consegui esta pedra? Deixe-me calcular. 36, 37, 38 anos atrás, minha irmãzinha me deu isso. Eu me formei no ensino médio, 17 anos, um ano antecipado. E minha irmã me deu isso de presente. Eu tenho esta pedra comigo há 38 anos. E ele é igualzinho que eu recebi. Igual. Vocês podem imaginar que ele começou a viver, respirar, fazer flexões, dar uns voltas no quarteirão. Se acreditar em mim, ele evoluiu, um pedaço de pedra começou a viver. É isso que ele está falando do outro lado do tribunal. Vocês podem imaginar, Riel, alguém assaltou nossa casa durante o culto no domingo, vários anos atrás. E limpou nossa casa, nós não tínhamos seguro, que é tão barato contra roubo, que teria reposto tudo. Então, sem seguro, sem os bens, nós ficamos com uma casa com pouca coisa, por causa de ladrões. Então, nós começamos a criar pastor alemães por vários anos. E com 2 pastores alemães no quintal, ninguém assaltou nossa casa nunca mais. Um dia, nós chegamos em casa e por ser macho e fêmea, a minha pastora tinha uma nova cria de 8 hipopótamos. Você acredita? Você acredita ser possível um cachorro dar à luz um hipopótamo? Que tal um filhote metade cão, metade hipopótamo? É possível? É impossível. É uma lei fundamental da ciência, da biologia. Vamos falar. Sabe o que eu vou fazer? Vamos fazer um intervalo, porque agora que o promotor público apresentou 2 ateus evolucionistas que concordam comigo, muito bom. Eu quero chamar alguém agora para sentar lá e falar sobre o lado de cristianismo e a criação de Deus para desprovar o que ele está falando. Vamos desprovar geração espontânea. E se não existe geração espontânea, só tem uma outra alternativa: Deus.